Som. Oi, som. Bom dia. Feliz sábado. Enquanto o Edmilson se aproxima aqui, achei muito interessante esse informativo mundial das missões, né? Como Deus responde às orações e como Deus quer que seus filhos, de fato, alcancem os seus objetivos. E como vocês viram aqui no vídeo, a linguagem aí falada pelo personagem principal é uma linguagem meio complicada, né? As letras apareceram ali, eu não consegui entender nada. Mas é dessa região que vem, aliás, para onde irão as nossas ofertas nesse trimestre. É para a divisão euroasiática, que envolve esses países aí que estão, né? É o Cazaquistão, Pera, deixa eu botar os óculos. É o Cazaquistão, é o Uzbequistão, é o Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, todos esses países que estão, né? Todos esses países que estão, mais a Rússia, entre outros países da Europa. Então, a gente vai... nossas ofertas contribuirão para 2 projetos, que é construir um prédio de 3 andares para educação infantil, ensino fundamental e médio, no campus do Centro Adventista de Educação Superior da Ucrânia, e construir um prédio de 2 andares para educação infantil, fundamental e para o ensino médio, na Universidade Adventista de Isaovsk, que foi essa que foi citada aqui no vídeo, né? Na região de Tula. Então, que Deus nos abençoe a sermos generosos para nós ajudarmos nesses projetos através das nossas ofertas da Escola Sabatina. Muito bem, Edmilson, bom dia. Eu te peguei de surpresa, foi, Edmilson? Mais ou menos. Mas Edmilson está sempre preparado, graças a Deus, né? Não é à toa que ganhou o troféu sábado passado, né? O troféu de Severino, né? É o reparador de brechas. Exato. É porque toda brecha que tem aqui na igreja, quer seja física ou espiritual, né, nesse sentido de programação, Edmilson, graças a Deus, nos ajuda. Deus o abençoe sempre. Amém. Nós vamos, então, recapitular hoje a nossa segunda lição, que a semana passada a gente teve como título Crise de Identidade, né? Então, essa semana a crise é na liderança. É verdade. Vamos ver aí um pouco da história do rei Uzias, que teve, apesar de tudo que ele fez de bom, mas ele também teve seus problemas. E a parte de sábado, ela traz como versículo para memorizar o texto que está em Isaías, no capítulo 6, no versículo 1. Então, meu feliz sábado aqui à igreja presente. Meu feliz sábado àqueles que estão nos acompanhando aí na sua casa, no seu trabalho, posteriormente, né? E onde quer que você esteja, sejam todos acolhidos por nós e também por Deus. Eu confesso, Marlete, que esse trimestre eu estou tendo uma dificuldade, né? Com relação ao estudo da lição. É uma lição muito boa de ser estudada. O livro de Isaías é um livro excelente. E a minha dificuldade é porque a minha assinatura não chegou ainda, né? E eu estou estudando virtualmente, né? E aí quando chega aqui no sábado é que eu pego na lição. Eu pego emprestado de alguém que eu pego na lição física, né? E aí a gente não tem a facilidade de fazer as anotações que você quer, mas com a graça de Deus ele vai nos orientar aqui em mais um estudo e nos trazer então as lições que Deus quer trazer para nós nessa manhã e, aliás, durante o decorrer da semana, durante a nossa vida. E você falava... Só antes de você começar aí, não sei se outras pessoas tiveram o mesmo problema, mas as lições, as assinaturas de professor, né, adulto, pelo menos as minhas, eu não recebi nenhuma. A tua também era de professor? A minha houve um probleminha e a minha foi de aluno, ficou de aluno. As nossas de aluno a gente recebeu, né? Que ficou de aluno. Pois é, aí eu liguei para lá essa semana, então quando chegar a gente vai ter 3 lições de adulto aí, porque eu já comprei, né? O Eric também já comprou a dele também não veio. E a gente vai ter 3 lições aí de alunos, ou de adultos, professor, nos próximos dias para sortear aí para a igreja. Pois é, o trimestre passado eu fiquei com 8 lições, né? Porque
Foram atrasadas, pedi novamente, aí vieram mais 4. Aí eu dei até uma aqui para a Toinha, uma para a Lindalva, uma para a Irmã Imaculada, outra para a Margarida, e assim vou indo. Pois vamos lá. O certo é que vamos aqui para a nossa lição. Vamos Muito esquecer bem. aqui. Marlete, eu achei interessante a lição dessa semana, porque primeiro na primeira lição, ela abordou sobre uma crise de identidade, né? Estava perguntando quem é você realmente na história desse mundo, como você se identifica, como você se acha, né? E aqui vai falar sobre uma crise de liderança. Então, Israel estava com um problema de liderança na época, né? As pessoas não estavam, a liderança não era confiável. E tem até aqui a história de um aluno, né? Que pergunta aí a Confúcio, né? Se o homem era Confúcio, ou quer dizer, Confúcio, né? Quanto mais para passar, mas na realidade o Confúcio ele era bem centrado, né? É só uma brincadeira aqui, né? Então ele pergunta aqui de que é que o povo mais precisa. Seria de quê? Né? Alimento, armas e uma liderança confiável. Aí o aluno pergunta para ele, e se tivesse de tirar uma dessas 3 aqui, qual é que você tiraria? Ele disse, eu tiraria as armas. Né? O povo ficando com alimento e uma liderança confiável, seria realmente o básico, né? Eu pelo menos daria para uma nação sobreviver. E se você tivesse que tirar mais um, qual é que você deixaria? Uma liderança confiável, é o que ele deixaria. E que na realidade é o que a gente precisa. É o que o povo precisa sentir, confiança. Hoje nós estamos vivendo a nossa nação é uma nação democrática, né? Então, devido a ela ser democrática, as pessoas, eles falam o que querem, as pessoas, eles podem optar para que lado eles querem seguir, né? E nós temos uma liderança dividida. Uns acham que, eu não vou entrar aqui no mérito da questão, acham que o governo está certo, outros que não está. O certo é que não tem um 100% de confiança no governo atual. E isso enfraquece uma nação, porque joga uns contra os outros. E a liderança da igreja também passa por isso. Mas Deus, ele quer que a igreja tenha uma liderança em que as pessoas confiem na liderança. Por quê? Nós estamos vivendo uma crise desde o ano passado, e já vinha há algum tempo já, a igreja passando por situações difíceis, e hoje a gente vê a maioria das igrejas com bancos vazios, né? Mas diante dessa crise que a gente está passando, uma crise espiritual, se as pessoas que estão aqui, eles confiam na igreja, na liderança da igreja, vão permanecer aqui, independente das circunstâncias, independente que falte alimento, que falte armas, que falte isso ou aquilo. Mas a liderança da igreja é uma coisa que precisa haver. Muito bom. E quando você comentou sobre crise de liderança, né, você citou o exemplo do Brasil, eu citaria outro exemplo que está bem em voga, que está bem notável, que é o exemplo dos Estados Unidos. Isso. Porque o atual presidente não está presidindo adequadamente o país, e isso está repercutindo nas outras nações que estão deixando de apoiar as ações do atual presidente, né? Então, ali os Estados Unidos está com uma crise de liderança, um líder que incita a população a fazer o que não deve, é de fato um péssimo líder, né? E Israel, aqui a lição, ela trata assim, de um período bem específico do tempo de Israel, que é quando Uzias deixa de ser aquele rei que ele sempre foi. Porque quando você lê capítulo 26 de 2 Crônicas, já entrando aqui na parte de domingo, que fala sobre o rei está morto, vida longa ao rei, você lê no capítulo 26 todas as boas obras que Uzias fez ali durante a vida dele.
ele foi um rei que investiu muito em armas e segurança do país, né? Exatamente. E interessante que eu, relendo aqui a lição, no esse capítulo 26, Uzias ele foi o 10º rei na dinastia, desde Saul, né, até Uzias ele foi o 10º rei. E eu não anotei qual foi o versículo para a gente ler, mas diz que ele fez artefatos de defesa, inclusive que lançavam pedras, né? Pedras, Aí eu exato. pensei assim, então a catapulta foi inventada por Uzias. Aí eu fui pesquisar a quem a história atribui A criação a dessa arma. a invenção da catapulta, né? E diz que foi Dionísio entre os anos de 400 e 300 antes de Cristo. Só que Uzias viveu ali em 800, entre 800 e 700 anos antes de Cristo, né? Então, a Bíblia já diz aqui quem foi que inventou a catapulta e depois os gregos só pegaram a ideia e começaram a praticar. Exato. Então, não só a catapulta que ele inventou, mas também, não ele propriamente, né, mas os seus liderados. Ele tinha homens específicos para isso, né? Ele também diz que lançava tinha tipo um lança-flecha, né? Ficava lá. Então, eu achei interessante isso. Não só era um rei que investia na segurança, no arsenal bélico da época, mas também era um rei preocupado com a nutrição ou a alimentação do povo, que ele cavou inúmeras cisternas e diz que ele foi chamado de amigo da agricultura. Então eu até estava pensando assim, rapaz, se eu fosse agrônomo, eu ia colocar o nome da turma amigo da agricultura ou Uzias, né? O nome da turma, Uzias. Por que Uzias? Vai pesquisar, porque ele era amigo da agricultura. Então, Uzias, ele foi um rei que desde o início ele buscou a presença de Deus e buscou a sabedoria de Deus, e ele conseguiu trazer para si uma confiança do povo nele, né? Conseguiu trazer para si essa confiança do povo. E só que houve um problema, né, Marlete? Que a gente vai ver aqui. E lembrando que Uzias ele começou quando era adolescente, com 16 anos. E mesmo assim, ele perdurou por 52 anos, que foi o tempo que ele passou à frente, né, do povo de Israel. Aí, como você está comentando, ele deixou de ser rei por um incidente, por um orgulho, vamos dizer assim, em fazer algo que ele não deveria fazer. Olha, primeiro a gente vê essa questão aí do período quando ele é chamado, 16 anos. 16 anos para liderar uma nação era realmente uma responsabilidade muito grande. Então Deus ele não escolhe só pessoas, digamos assim, de maioridade, de experiência. Deus ele pode escolher, não é questão de escolher, mas ele pode chamar e ele pode habilitar pessoas independente da idade para conduzir o seu povo. Então, às vezes, se você está passando com um problema de liderança na sua igreja ou onde quer que esteja, não importa a idade, né? Nós vimos aí pessoas que já assumiram ancianatos e responsabilidades aqui na igreja muito novo, muito novo. O Silvio mesmo foi ser ancião pela primeira vez com 19 anos. E ele foi criticado por isso, né? Tinha um dos anciões que era mais velhos e não quis aceitar a liderança dele, porque ele era já uma pessoa já de seus 40 e tantos anos, e o pastor escolhe o Silvio com 19 anos, e ele ficou assim meio chateado, mas aí o Silvio provou que, independente de idade, quando Deus, se você se coloca nas mãos de Deus, não importa, né? Então, nós vimos aqui Daniel, não da Bíblia, mas o Daniel daqui do Parque Piauí, começou muito novo. Não, Daniel daqui do Parque Piauí, o Daniel. Daniel, o Júnior, teve o Marcelo, não esse Marcelo aqui, o outro Marcelo também. Tudo começaram, eu também comecei com 21 anos, se não me engano. E assim, a Úrsula
Úrsula também. Então, não importa a idade, o importa é quando você se coloca nas mãos de Deus, o que Deus pode fazer por você, o que Deus pode fazer pelo seu povo, aliás, usando você na liderança. Muito bem, e Uzias, então, ele faz ali algo que não era da responsabilidade de reis, mas apenas do sumo sacerdote, que era oferecer o incenso, né? Que era apenas o sumo sacerdote quem tinha que fazer ali. E eu achei interessante que o sumo sacerdote, então, chega para ele com 800 homens e dos mais parrudos que havia na época. Eu fico imaginando assim, por que ele escolheu 800 dos melhores homens para ir falar com um rei? E sendo que nem precisou, porque quando chegou lá que ele reclamou, Deus com o rei, e o rei revidou, imediatamente o rei apareceu com lepra na testa. Lepra. Né? Olha, esse incidente aí do Uzias, ou seja, né, vamos atualizar as pessoas que não deram uma olhada na lição. Né? Uzias teve uma liderança muito forte, né, desde da sua meninice, tanto na questão de liderança militar, como também ele era uma pessoa que buscou a Deus. Né? Então, já no fim da sua vida, se não me engano, Uzias foi o segundo rei que mais reinou em Israel, em Judá, no caso, né? Já estava dividido, né? Porque quem reinou mais tinha sido Manassés, com 55 anos, Uzias, 52 anos, se não me engano. Então, ele, seguindo a Deus, obedecendo, temente a Deus e tudo mais, mas no final, ele se orgulha. Se orgulhou porque ele achava que era o tal. E aí corre o risco de acontecer com a gente, né? De acontecer comigo. Não, eu fui ancião desde novo, e a igreja me respeita e tudo mais. Então a gente começa a se orgulhar e achar que pode fazer alguma coisa. Então Uzias, ele viu que, devido à liderança dele, ele tinha a confiança do povo e tinha o temor das outras nações. Não tinha nação que tivesse coragem, porque ele dominou toda aquela região pelo próprio armamento que ele tinha e também pela liderança e o temor de Deus que ele exercia sobre o povo. Então, ele tinha dominado todas aquelas nações até chegar perto do Egito, né? Então, e aí ele agora se orgulha. E aí ele vai fazer uma coisa que não pertencia a ele. Ele foi para o templo fazer um sacrifício, oferecer incenso a Deus. E aí quando ele vai fazer isso, aí o sacerdote chega para repreender ele, e aí ele ainda quis cantar de galo ainda, né? Ao invés dele inclinar a cabeça e reconhecer o seu erro, e ele terminou dizendo que começou a discutir com o sacerdote. A Bíblia não é específica no que eles estavam conversando entre si, mas o certo é que eles entraram nesse diálogo, aí o sacerdote tenta convencer ele, e aí aparece a lepra na testa dele. Eu lamentei muito essa situação, né? Porque a gente vê, eu estava falando aí de 2 reis que mais reinaram em Israel. Ele reinou mais do que Davi, mais do que Salomão. Salomão e Davi só foram 40 anos. E ele foi 52 anos. E aí eu lamentei porque ele estava indo tão bem, era para bater o recorde de liderança, né? De liderança firme, de liderança espiritual, porque teve Manassés, mas Manassés era um pé na jaca, né? Se arrependeu no final, mas era uma pessoa, foi até o responsável pela morte do próprio Isaías, né? Que nós estamos falando aqui na história. Então, mas, e Uzias estava indo tão bem, irmãos, muito cuidado. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado que não caia. Então, Uzias, ele no momento que ele se orgulhou pelo aquilo que ele tinha feito, que estava fazendo, ele achou que poderia fazer coisas que não lhe era responsabilidade. E terminou, e quando o sacerdote vai falar com ele,
ele não inclina a cabeça em reconhecimento do seu erro, e aí corre o risco da gente, às vezes a gente já é adulto, às vezes a gente já, não, eu já tenho tanto tempo na igreja, e eu não posso ser repreendido por uma pessoa de menor idade na igreja, ou então não posso ser repreendido pela igreja, ou por alguém da igreja, e aí termina caindo no erro, né? Então foi um erro fatal na vida, que eu lamentei muito, porque principalmente quando eu foi os meus primeiros contatos com a Bíblia, fazendo o ano bíblico, né? Ainda estava compreendendo parte da coisa, hoje ainda continuo compreendendo ainda, né? Cada vez que você lê, você vai aprendendo mais. Mas naquela época eram os primeiros contatos e muita coisa eu não entendia. E aí quando eu vi a morte de Uzias ali por um fato tão triste como aquele, eu lamentei muito, né? Porque isso tem acontecido, infelizmente tem acontecido na igreja hoje. Pois é, e um detalhe assim, ele poderia ter reinado mais se não fosse essa questão, porque ele morreu de lepra. Ele teve que ser retirado da cidade, porque os leprosos não podiam ficar na cidade, foi retirado do templo. Isso. E foi morrer de lepra, né? Então aí ele deve ter morrido muito cedo, ainda com 60 e poucos anos, 68, né? Com 52, com 16, 68 anos, poderia ter reinado bem mais. Só que, nessa época, o pessoal tinha medo de atacar Israel, mas queria. Então, com a morte de Uzias, foi que ficou numa situação bem delicada o povo de Israel, porque, como a lição chama a atenção aqui, né, Tiglat-Pileser, ele estava na região da Síria e louco para tomar posse do reino de Judá. Mas não tinha coragem, como você frisou. Aí agora, nesse momento que Uzias estava leproso, não tinha uma liderança forte que pudesse defender o povo de Israel da Síria. E ali foi um momento de muita fragilidade e foi justamente o momento que Deus faz o chamado, então, para Isaías. Na verdade, um segundo, né? Porque a lição, ela aborda que, como a gente estudou essa semana o capítulo 6, e já tinha 5 capítulos antes de Isaías já fazendo o seu ministério profético, então é bem possível, muito real, que Isaías já tivesse um primeiro chamado e que já estivesse atuando, mas atuando meia boca, né? De fato, quando às vezes a gente se batiza, né, é chamado, e a gente começa a ir para a igreja, né? Vai, tal, acha bonito, participa dos cultos, canta, mas não se envolve com a missão. Aí, às vezes, chega um ponto, um momento que Deus chama assim de uma forma mais pessoal, mais enfática, mais incisiva, que é o start, que é quando as pessoas começam mesmo a trabalhar na obra, né? Então, vamos lá, passando aqui para a parte de segunda-feira, Santo, Santo, Santo. Essa parte aqui, ela, como você estava falando aqui do chamado de Isaías, ela aconteceu, quer dizer, a situação de Isaías era basicamente a situação do próprio povo, né? Do próprio povo. Porque Isaías, ele se achava indigno e como você disse, já tinha passado 5 capítulos do livro e provavelmente Isaías já era um profeta. Naquela época, eu não sei se ainda existia a escola dos profetas, né? Que do tempo já de Elias, que é um pouco tempo mais atrás, tinha a escola dos profetas e tudo mais, e tinha vários profetas. Só que eles, por não ter assim uma relevância para a história do povo de Israel, talvez não é mencionado. Isaías também podia ser um desses aí, né? Que tinha vindo ainda, não sei, como eu disse, não sei se a escola ainda existia. Porque o certo é que Isaías ele era um profeta e agora ele recebe aquele chamado mesmo, diz, olha, ele na grande, você vai ou não vai? Você já passou por isso? Às vezes você está na igreja, você está assim, não, eu vou para a igreja, eu participo dos cultos e tudo mais, mas tem uma hora que você é chamado realmente, ó, você vai fazer determinada função na igreja. Aí você vai e diz como Isaías, mas Senhor, eu sou fraco, né? A igreja está capengando, né? Sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo impuro.
Então, essa era o que Isaías dizia, e essa era a situação do povo. E eu pergunto, essa não é a situação hoje também? E o interessante é que ali Deus aparece, aliás, Isaías tem uma visão, né? E a visão dele é a visão do trono celeste de um ser que era considerado, né, como o anjo cita, santo, 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 né? Deus aparece para ele ali no trono, num templo, né? Isso. Num lugar sublime e santo. Por que que Deus se revela para ele nesse tipo de local e qual a importância do templo na história ou para nós hoje? Eu gostaria de passar essa pergunta aqui para uma outra pessoa aí, que está nos vendo aí, ou infelizmente não estamos podendo acompanhar pelo chat aqui, mas aqui presente. Por que que Deus se revela a Isaías no templo? Porque que para Moisés foi numa sarça, né? Para Elias foi, aliás, para Eliseu ele estava lá lavrando a terra e tudo mais. Então cada um recebeu um chamado num determinado lugar. E porque Isaías foi chamado aliás, Deus aparece no templo. Por quê? Alguém gostaria de nos ajudar? Temos um irmão ali atrás, aqui. Como é o seu nome, irmão? Isso. Valdemar. O que você acha, irmão? Por que ele apareceu no templo? Eric, pode ajudar o irmão Valdemar? Exato. Ok, o Eric disse que é porque ali o templo era um ambiente sagrado, né? Então ele queria ter esse encontro nesse ambiente aqui. E mais do que isso, o templo ele era o símbolo da presença de Deus, o símbolo maior da presença de Deus. Deus pode estar em qualquer lugar, só que naquela época o templo era o pico da presença de Deus ali, principalmente no Santo dos Santos. Mas ali quando ele aparece no templo, era realmente a presença de Deus. Agora, ele pega ali e tira os lábios de Isaías. Ele diz: ó, eu habito no meio do povo de lábios, não, eu tenho lábios impuros e habito no meio do povo de lábios impuros. Aliás, eu habito no meio do povo impuro e lábios impuros, coisa parecida. Deu aqui Sou homem de lábios impuros. Isso, e exato. habito no meio de um povo impuro. Exatamente, pronto, corrigiu aqui. Aí ele pega e tira uma tenaz, tira uma brasa com a pinça, né? Lá chama tenaz, mas vamos usar aqui numa linguagem mais popular. Uma pinça, tira uma brasa lá do altar e toca nos lábios do profeta. Então, por que o fogo ele é símbolo de purificação? Por quê? E depois, dependendo dessa pergunta, ainda tem mais outra. Toninha, por que você acha que ele usou o fogo para... Porque ali a brasa é o fogo vivo, né? Então, por que você acha que ele usou... Por que ele não purificou ele com água? Não purificou com outra coisa, um pano limpo? Não, vou limpar aqui, tá? Mas aí ele usa o fogo para purificar. Você consegue imaginar aí, Toninha, por quê?
Poder, muito bem. O que mais? Evaldo, por que você acha que você que lida também com solda, né, sabe que a solda é uma temperatura muito alta. Uma renovação, muito bem. Lá eu lembrei agora das ameixas. A gente quando fazia ia fazer a roça, né? Aí a gente não tinha todo aquele equipamento para tirar todo aquele material. Eu estou falando isso aqui mais bonito, que eu estou falando com a bióloga que trabalha com essa área de controle ambiental, de biomas, etc. Então eu tenho que falar aqui. Então a gente não tinha essa capacidade, todo esse material de retirar todo aquele entulho que estava ali no meio. Então o que é que a gente fazia? Fogo na roça. Tacava fogo e fazia. O fogo, ele tem esse poder, como falou bem ali o Valdo, de purificar. Agora, por que ele usou o fogo do altar? Essa é outra pergunta que eu faria. Um fogo santo, né? É. Ali ele diz que esse fogo simboliza o poder de Deus que queima o pecado, porque a gente entende que quando Jesus vier, ele vai purificar a terra. Com quê? Com fogo, né? Então o fogo, ele, vamos dizer assim, que ele queima, vamos dizer assim, o pecado, né? E, então, a partir daquele momento, Isaías poderia se sentir purificado do pecado dele, porque não apenas uma brasa, porque o fogo em si já purifica, mas sendo retirada do altar, significa ainda mais santidade, que para ele não ter dúvida de que a partir daqueles momentos os pecados dele estavam purificados, já que ele era um homem de lábios impuros. Então, se é lábio impuro, pois vamos começar aqui pelos lábios, né? Vamos começar pelos lábios. Então, essa era mais do que um fogo, né? Era um fogo santo. Israel, quando saiu do Egito, aí Deus fizeram aquele altar, todos aqueles instrumentos lá do templo. Aí, quando foi o primeiro sacrifício que foi feito, não foi Moisés, muito menos Arão, que botou fogo naquele primeiro sacrifício. Foi o próprio Deus. E ele não deveria apagar, deveria arder eternamente. A chama do altar não poderia ser apagada, só sendo alimentada. Então aquele animal, ele estava ali, aí desceu o fogo, consumiu o animal e todos os dias, antes daquele fogo apagar, era colocado outro animal. E assim sucessivamente aquele fogo deveria ser levado, porque era o símbolo da presença de Deus e da purificação de Deus. Aí vem 2 indivíduos lá, filhos de Arão, e vão fazer eles pegam o incensário deles e vão queimar incenso ao Senhor. Só que eles não pegaram o fogo que estava no altar, eles pegaram o fogo comum. O problema foi esse. Eles pegaram um fogo comum e foram fazer então o sacrifício. Quando eles pegaram esse fogo comum, aí Deus... agora eu mostro o fogo santo para vocês, né? Vou mostrar qual é o fogo que eu quero. Aí desceu o fogo, os 2 morreram ali torrados ali na hora. Esse é o fogo que eu quero. Então, esse fogo aí que purifica os lábios de Isaías é um fogo que queima somente o pecado. E era isso que Isaías tinha que ter em mente. E é isso que nós precisamos entender também. E quando Deus, ele nos chama, não importa quem você era, quem você foi no passado. Ele diz, olha, se você estiver disposto, você quer ser um instrumento de Deus? Ah, Senhor, mas isso e aquilo. Aí ele diz, pois vem aqui. Assim como ele disse lá no primeiro versículo, no primeiro versoado da semana passada, da lição, né? Que foi na semana passada. Ele disse, olha, vem conversar aqui comigo. Então ele pega e tira o fogo ali e diz, esse fogo aqui é um fogo que purifica tudo, com relação a coisa mal. Então o seu pecado está perdoado. E aí... Isaías, aí disse assim, aí Deus faz a pergunta, depois que faz aquela purificação, aí Deus faz a pergunta, quem é que eu vou enviar, quem
quem é que vai por nós? Aí, isso só assim. Agora, olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu. Aí ele pega e diz, eis-me aqui, Eis-me aqui. envia-me a mim. Eu achei muito interessante essa parte aqui. É verdade, até porque se houvesse o termo na época, Isaías seria chamado de apóstolo, porque apóstolo quer dizer aquele que é enviado. Aquele que é Então, enviado. Isaías era o apóstolo da época dele, né? Certo. E o interessante que deu, naquele momento, Isaías estava no templo, no momento do chamado, né? E é justamente nesse momento que Deus faz o chamado, ele é encorajado no templo, e eu queria, para a gente entender um pouco mais da importância do templo, convidar os irmãos para rapidamente abrirem, só num texto aqui de Hebreus, tá? Abrirem suas Bíblias, num texto de Hebreus, capítulo 4, apenas o versículo 16, para a gente entender qual a importância do templo para nós. A gente já veio até conversando sobre isso. Hebreus. Eu queria pedir alguém da igreja para ler esse trecho para a gente. Hebreus 4, versículo 16. Alguém pode ler? Capítulo 4, versículo 16. Alguém pode ler para nós? 16? Amém. Então ele fala aqui que para nós recebermos misericórdia e graça, é preciso nós nos achegarmos ao trono da graça, ao templo, né? Ali a gente pode achar misericórdia e graça quando houver necessidade, quando nós estivermos precisando. E, de fato, se nós percebermos, eu não sei se essa ideia se perdeu ao longo do tempo, mas vir à igreja traz força, traz renovação. Se achegar ao templo de Deus, né, ao trono de Deus, a sua igreja, o lugar santo, o lugar santíssimo, isso traz graça, traz conforto, traz renovação para a vida, né? Então, assim, eu acho que é Paulo que diz que nós não devemos deixar de nos congregar. Exatamente. Isso é importante para manter a nossa chamazinha acesa. Olha, há um risco muito grande quando a gente... Eu sei que você não pode, e é primordial até, que você mantenha a sua comunhão com Deus na sua casa. Suas orações, seu estudo da Bíblia, os seus testemunhos. Isso aí é a vida do cristão. Isso aí é que motiva o cristão. É só que você fazer isso só em casa, você não vindo para a igreja, é uma armadilha do inimigo. É uma armadilha, porque às vezes você começa a ver uma coisa, a estudar uma coisa, e você começa às vezes, o inimigo ele é muito sagaz. Aí ele bota na sua mente de que aquela coisa ali é daquela forma. E você já começa a alimentar esse pensamento. E aí aí não vem para a igreja para essa comunhão com os irmãos e essa unificação dos pensamentos. Por exemplo, eu estou aqui na igreja, nós estamos discutindo aqui a lição, né? Mas se eu falar alguma coisa errada aqui, que é o meu pensamento que eu estou passando aqui, aí ou posso ser corrigido aqui pela a Marlete aqui, ou alguém pode dizer, não, eu entendo dessa forma, tá? Ou então, mesmo depois, uma pessoa me chama e diz assim, não, Edmilson, isso não era assim, isso é assim. Agora, se você está em casa, quem é que vai fazer isso? Aí você começa a seguir uma diretriz, começa a seguir uma direção que termina descambando para o outro lado. Por isso é que o profeta Ageu, o profeta Zacarias, desculpe, ele fala sobre essa questão de um tição que é tirado do fogo, né? A tendência é apagar, por mais vivo que ele esteja, quando ele sai do fogo. Eu sei que tem dificuldades,
Eu sei que essa situação que nós estamos passando, ela fez com que muitos diminuísse a temperatura, né? Mas Deus continua chamando para a gente ter um encontro dele aqui, para ele fazer uma renovação, assim como ele fez com o profeta Isaías. Muito bem. E interessante que ali Deus chama e ele já dá uma mensagem assim meio estranha, né, para Isaías. Olha, eles vão ouvir, vão ver, mas não vão entender, vão ouvir, mas na verdade não vão estar ouvindo, né? E vão endurecer o coração. Na verdade, é meio que como que Deus... A gente pode ler, e eu confesso que até eu mesmo lendo assim, o versículo isolado, eu entendo que Deus está endurecendo ali o coração do povo para castigar intencionalmente o povo. Mas aqui a gente faz um paralelo com o Faraó, com a mesma história de Faraó. Faraó, Moisés, quando estava escrevendo, por nove vezes ele disse que Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo sair. E o mesmo Moisés disse por 9 vezes que Faraó endureceu o seu próprio coração. Ou seja, ele tinha um livre-arbítrio para entender e tomar suas próprias decisões, com base no que estava vendo e sentindo. Essa passagem aqui de Isaías é um tanto complicada, mas para mostrar que o profeta não tinha errado em suas palavras, o próprio Jesus repete, né, com algumas modificações, mas ele repete basicamente a mesma coisa lá de Isaías, né? Diz que nos últimos dias, né, ou nesses dias, diz que o povo ia ver, mas não ia entender, que ia ouvir, mas não ia... essa mesma coisa que a Marlete citou aqui. Aí a gente pensa assim, não, eu acho que Deus, ele tem usado coisa para endurecer, como a Marlete mesmo disse aqui, endurecer porque ele quer mesmo castigar. Né? É tipo o professor ruim que quer dar 0 para o aluno. Aí ele está com uma coisa difícil que ele nem passou nos exercícios e nem na matéria. Ele disse, eu quero ver ele tirar um 0. Né? Mas na realidade não é assim. Eu entendo como diz, quando Deus endurece o coração do povo, endureceu o coração de Faraó, eu gosto de citar sempre esses 2 exemplos. Né? 2 matérias diferentes. Vamos pegar aqui o barro, né, o barro mole, né, pronto para manuseio, né, argila, e uma margarina na mesma consistência. Vamos botar aqui o barro e a margarina na mesma consistência. E aí vem o sol é incidido sobre essas 2 matérias. Enquanto o que acontece com um é uma coisa, o que acontece com o outro é a mesma... É outra coisa. Enquanto a margarina ela vai amolecendo mais ainda, o barro vai fazendo o quê? Endurecendo. Mas não era o mesmo sol? Será se o sol agiu diferente sobre a margarina e sobre o barro? E por que o barro endureceu, já que era o mesmo sol, e por que a margarina fez amolecer? Ou derreteu ainda mais? Por que, Júnior? Clécio? Por que era o mesmo sol, mas por que um endurece e o outro amolece mais ainda? Consistência diferente, matérias diferentes. A natureza da matéria, né? É isso, pronto, falou aqui tudo, né? A natureza da matéria é diferente. Então, quando Deus envia uma ordem para o povo, depende muito do coração da pessoa, é o próprio coração da pessoa. Enquanto uns têm um coração que é a matéria diferente, e outros têm coração diferente. Então, as palavras de Deus, ela age para uns como... quando Deus fala, um diz, ó Senhor, pois eu me entrego em tuas mãos, eu estou disposto a fazer a tua vontade. Enquanto para outros ele se rebela cada vez mais, endurece o coração. Por quê? Porque pessoas têm corações diferentes. Deus faz até um apelo no livro de Jeremias, se não me engano. Deixa eu ver se é Jeremias, isso.
que ele diz assim, ó, eu quero fazer uma mudança. Tirar de vocês o coração de pedra e colocar um coração de carne. Porque tem muita gente que tem um coração diferente, não era para ter um coração de pedra, um coração de barro, né? Que quando vem o sol da justiça, faz endurecer. Então, na realidade, quando diz Deus endureceu, foi as palavras de Deus que endureceu, mas não por vontade de Deus, mas pela matéria, pela a natureza do coração da pessoa, do povo de lá que endureceu. Oi? Ah, entendi. Quando o filho morreu, foi que Isso. diminuiu. Acho que nem ali, eu acho que ele sentiu, mas o coração ainda estava duro, né? Tanto é que ele ainda foi atrás do povo. Eu estava lendo essa lição e pensando como que eu poderia, num exemplo, explicar. Eu acho que o exemplo que você citou foi perfeito, foi maravilhoso. Mas eu lembro, assim, em relação à minha própria história, eu lembro que o papai, ele brigava comigo e com a minha irmã, né? E aplicava às vezes a mesma penalidade, né? E aquilo me doía e me fazia mudar de atitude. A minha irmã se endurecia e batia o pé e fazia mais ainda. Coisa, e continuava, não é assim, é do jeito que eu quero. E eu acho que Israel estava meio assim, sabe? E Faraó, é do jeito que eu quero, não importa o que Deus está dizendo, não. E isso só endurece cada vez mais. E cada etapa fica mais difícil de retroceder, né? Por isso que o Espírito diz, né? Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração, não deixe ele de pedra, porque fica mais difícil ainda, Eric. Os reis, os outros faraós. É verdade. O que o Eric estava falando aqui é que Faraó, muitas vezes, ele endureceu o coração para não demonstrar fraqueza diante dos seus liderados. E muitas vezes nós continuamos com o coração duro, porque não queremos demonstrar fraqueza. Né? Às vezes, para as pessoas não dizem, olha, fulano de tal é fraco. Como diria lá nas ameixas, é abestalhado. Né? Aí assim vai indo. Então, a gente já está encerrando aqui a nossa recapitulação dessa segunda semana. Convidando a todos que puderem, né, a buscar alguma forma de estudar a próxima lição da próxima semana, que fala quando o nosso mundo desmorona. Pelo título, eu acho que vem coisa boa, vem coisa interessante aí para nós aplicarmos. E para também, quem sabe, a gente poder participar mais também aqui na lição, né? Então, que Deus abençoe a cada um. Agradeço a Edmilson. Vamos, então, mesmo sentados, orar para a gente encerrar a lição. E, em seguida, a Sheila vem para encerrar a Escola Sabatina. Vamos orar. Senhor Santo Deus, muito obrigado, Pai, pelas lições retiradas aqui da Bíblia, através da história de Uzias, através da história de Faraó, através da história de Isaías. Que possam ser histórias que nos inspirem a saber distinguir entre o certo e o errado e escolher aquilo que é o melhor para cada um de nós. Nos ajuda também a termos forças para nos achegarmos a cada momento ao Teu santo templo, ao Teu santo trono, quer seja no céu, quer seja o físico aqui na terra. Abençoa cada um dos que estamos assistindo, ouvindo, participando desta programação, em nome de Jesus. Amém.